Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. Hoje, no Pra Deus um Pizzas, estamos aqui na pré-estreia do filme Fé para o Impossível, onde esse filme conta a história de Philip Murdock e sua esposa, Renée Murdock, que sofreram um revés muito grande na sua família. E vocês vão conferir aí nas telinhas do cinema. Eles estão sendo representados por excelentes atores e uma forma maravilhosa de evangelizar e de levar a palavra de Deus, a fé para o impossível, para todo aquele que crê e aquele também que não crê. Isso que é legal. Fé para o impossível é aqui na Ouro TV. Às vezes a vida nos leva por caminhos que não entendemos. Senhor Philip Murdock? Sim. Pela gravidade do ferimento, estamos fazendo o possível para mantê-la viva até amanhã. Pai, cadê a mamãe? Mas é nesses momentos Essa é a mamãe, filho. que a fé se torna mais forte. Pastor Philip, pastora Renée, parabéns pela história de vocês. Quero dizer que é inspirador toda a história e gostaria que vocês fizessem um apanhado. Qual é a ideia que vocês têm para levar para o público em geral? Porque é uma baita de uma evangelização que vocês vão fazer com esse filme, né? Eu acho que essa é a intenção principal. Eu penso exatamente assim. Muitos filmes evangélicos e cristãos são maravilhosos porque eles alcançam o público cristão. Esse filme é um pouco diferente porque, por causa do elenco, é um filme que cristãos que estão em igreja vão poder convidar seus vizinhos, vão poder convidar a pessoa com quem eles trabalham, com quem eles estudam, porque todo mundo do Brasil conhece esse elenco. Então hoje, combinando uma história que foi muito bem divulgada em todas as emissoras de TV, junto com um filme que tem um elenco global, sabe o que vai acontecer? Vai ter muitas pessoas ligando um disjuntor espiritual no coração deles, iniciando uma busca para conhecerem mais desse Deus maravilhoso que nós conhecemos e eles ainda não. E todos vão identificar com os caráteres da história. Adolescentes, mãe, pai, até sogras, Então, sendo que incluído nossa família toda, até os médicos, aquelas pessoas que foram envolvidas na situação, todo mundo vai identificar com alguém e diga, uau, essa pode ser eu nessa posição, como eu iria agir nesse momento. Então é um filme que todo mundo vai identificar e vai ser muito abençoada. E pastora, a senhora já é super conhecida nas igrejas por ser uma excelente pregadora, a sua história sempre inspira, mas é uma excelente mensageira da palavra. Acredito que tem muito mais sermões agora, né, a partir do filme, né? Olha, eu estou preparada, eu creio que isso aconteceu para dar glória a Ele. Isso é uma coisa mais importante, não é sobre nós, não é sobre eu, é sobre Ele, é o poder dele. É meu primeiro filme gospel, eu fiquei extremamente feliz quando tudo deu certo de eu fazer a personagem Júlia. E, nossa, eu fiquei assim muito feliz, é muito gostoso fazer parte dessa história tão linda. E assim, a história, o desenrolar da história, né, fala de um milagre, né? E esse milagre tocou a vida dos artistas? Tocou, com certeza. Até a Renée tá aqui do meu lado. Toda vez que eu fico perto dela, depois de ver o filme, a gente faz o filme, a gente sabe a história, mas depois de assistir o filme e ver a Renée aqui, sabe, dessa forma, eu fico toda arrepiada até hoje, assim. É uma história muito linda, é um milagre realmente que aconteceu, porque em 1% de chance dela sobreviver a um ataque onde, se ela tivesse sobrevivido, ela teria ficado um vegetal para sempre. E hoje em dia ela tá aqui, tá rindo, tá falando, tá andando, não tem quase nenhuma sequela aparente. É um milagre, não tem o que falar, né? A gente fica sem palavras.
eu tenho 22 anos, né? Minhas amigas da minha idade, um pouquinho mais velhas, um pouquinho mais novas, quando elas foram assistir o filme lá na pré-estreia em São Paulo, foram assistir meio assim, mas saíram com a fé renovada e foi impactante demais, assim. Elas vão voltar no cinema para assistir no dia 20 com a família e com mais amigos. Então, dia 20 de fevereiro, venha para os cinemas ver o nosso É Impossível. Vanessa, parabéns pelo filme. É uma artista renomada, completa. O que a história da Renée te impactou nesse filme? Primeiro, a história por si só é muito surpreendente, é muito linda. Eu me lembro, eu recordo bem quando aconteceu e que eu fiquei muito impactada com tudo que aconteceu, assim, com a violência em si, num lugar que era muito próximo à minha casa, e depois a recuperação dela foi uma coisa muito linda. E eu acredito muito no poder de transformação. Eu acho que a fé, ela move montanhas mesmo, é clichê, mas é verdade. Deus é capaz de transformar histórias e vidas. E eu sou uma pessoa de muita fé. Então, desde o primeiro momento, quando me chamaram para fazer, eu nunca tive dúvidas. Desde o início, meu coração tocou assim, de tipo, sim, não, eu nem li o roteiro, falei, quero fazer. E você acredita que esse filme vai impactar a vida das pessoas positivamente para se aproximarem mais de Deus, da fé, no impossível? Com certeza vai impactar muitas vidas. As pessoas precisam ter esperança. Às vezes as pessoas perdem a esperança mesmo, acham que nada pode acontecer, que é uma coisa pessoal, que a vida tá dando errado só para ele. E às vezes acontece uma coisa ruim para lá na frente você entender que era a mensagem. E eu acredito na condução de Deus, assim, eu sempre fui uma pessoa que para todos os meus trabalhos sempre coloquei Deus à frente de tudo. De falar, Deus, olha, se não for da tua vontade, tira do meu caminho. Não deixa a minha vaidade aceitar isso aqui, me tira. Porque às vezes a gente fica empolgada, a gente acha que é uma coisa que é pra gente, que é pra ser o melhor pra nossa vida, e a gente não entende. E quando você sai de um projeto, você fala, poxa, por que não aconteceu? Lá na frente você vai entender o porquê. Então existem muitas formas de Deus conversar com você. E eu sempre tive muita intimidade de pedir as coisas pra Ele. E sempre tive muitas respostas dele diariamente em várias situações. Todo trabalho é diferente do outro, mas esse aqui se caracteriza mais pela não ter medo da emoção, sabe? Então primeiro é uma história real também, mas não tem medo da emoção, não tem medo de procurar o que tem de mais verdadeiro dentro da gente, de falar de espiritualidade, que é algo que nem sempre você consegue, trabalhar um trabalho, mas foi muito bom poder falar disso aqui. Então, acho que nesse mosaico aí que você falou, que é um quebra-cabeça, aquela pecinha um pouquinho diferente, essa aqui foi bem diferente de tudo que eu tinha feito antes. Então, por causa disso, foi muito bom fazer. E Dan, a história do Felipe é uma história diferente, né? Move milhões de pessoas no Brasil inteiro, que está no mundo. Essa história te impactou? Super, quando eu li eu não sabia que era verdadeira, né? Aí eu brinco que quando eu li eu falei assim, mas ninguém vai acreditar nesse roteiro. Aí, depois eu vi que era real a história, eu falei, caramba, a vida, ela não pede uma lógica, né? Que a ficção pede. Então, ficou mais legal ainda, porque eu não conhecia a história. Agora, isso deixou mais responsabilidade também, né? Porque daí você conhece o cara, você sabe o que aconteceu, isso foi feito com verdade, com emoção ali, que ele passou, então falei, vou fazer isso o mais bonito, delicado e verdadeiro que eu puder. Hernani, parabéns pelo filme, pela direção do filme. O que esse filme tem de especial para essa galera no dia 20 assistir, todo o povo gospel assistir esse filme? Olha, é um prazer realizar um filme, né, para o povo gospel, e eu acho que o povo gospel vai se ver no filme e vai renovar mais ainda a fé, porque é uma história tão linda de fé, de superação, né? E quando se crê em Deus, o impossível acontece, né? Quando a ciência praticamente desacreditava da recuperação da Renée, né? 28 dias ela sai sem nenhuma sequela do hospital. Então é glória a Deus mesmo. Nós precisamos divulgar a história da sua mãe para o máximo possível de pessoas, para que qualquer pessoa de qualquer lugar possa orar para Deus pela Renée. A paz do Senhor a todos.
Estou aqui com o Felipe Simes, sua esposa. Mariana, que Deus abençoe vocês, o casal. Dizer para vocês, na verdade é uma perguntinha, né? Vocês não estão estão só curtindo hoje, né? Vão curtir essa pré-estreia do filme. Queria falar perguntar sobre a experiência de vocês com Cristo. Tem alguma coisinha que a gente pode falar sobre a experiência de vocês com Cristo, com Jesus, com a fé? Bom, a gente estava falando mais cedo sobre isso agora, dando uma outra entrevista, e a pergunta foi o que é esperança para vocês, né? E a Mari falou uma coisa muito bonita, que ela nasce dentro de casa, né? A esperança não é aquilo que está distante da gente, mas a forma como a gente age com aquilo que foi feito ao nosso redor. Eu acho que esse filme retrata isso, né? Então, se existe uma mensagem que a gente, enquanto família, pode passar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a fé é muito importante fora de casa, mas dentro de casa é o mais necessário. Então, que esse filme possa ser uma semente que brote nos corações daqueles que vão assistir, que possa jorrar como vida eterna dos corações. Felipe, como é que você vê, o casal vê, dessa mudança, né, da TV, né, até dos próprios grandes filmes, das filmografias, trazendo mais histórias gospel, né? E é um meio que comumente não é um meio gospel, né? Você ser um cristão, como é que você vê essa mudança no ramo da TV? Eu acho que o povo tá pedindo isso, né? Assim, tá lotado hoje a pré-estreia e são assuntos que vão para além do gospel. Fala sobre o ser humano, fala sobre a família, fala sobre a superação, fala sobre o amor, fala sobre as lições mais difíceis que o nosso Senhor nos ensina, que é perdoar. Então, é mais que entretenimento, é uma lição, uma pregação na tela. Eu tô aqui com o pai do Arthur Biancato, que acabou de falar com a gente. E, Mário, parabéns pelo filhão, tá? Obrigado, uma honra estar falando com vocês aqui. E a sensação, amigo, de ter um filhinho, né, que já tá fazendo um filme tão grande como esse, Fé para o Impossível, tá no meio de grandes atores. Qual é a sensação do pai? Olha, é uma sensação enorme, não tem nem como descrever. Somente agradecer a Deus a oportunidade, né, dos diretores, do ator que participou. A gente acredita muito que esse filme, né, vai tocar muito o coração de muita gente, né, como já tá tocando, né. E ele tá no elenco, pra gente, meu, é um orgulho. Orgulho de pai, né, de pai não tem nem o que falar, é muito emocionante até. Tô aqui para agradecer a eles, né, ao diretor Hernani por ter dado essa oportunidade. Foi muito legal conhecer várias pessoas. Então, a expectativa é grande. E um filme que mexe com a fé é muito maravilhoso, que eu soube que são fatos reais. E quando a gente vê um filme desse, eu tenho certeza, acredito que a gente se emociona. Eu tenho certeza que eu vou me emocionar e vai aumentar muito mais a minha fé. Porque quando você vê uma coisa que é real, a gente fica mais próximo de Deus, a gente vê que Deus existe, a gente vê que tudo Deus faz na nossa vida no impossível. Então, a minha expectativa é muito grande para ver esse filme agora. Esse filme me faz lembrar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, quando o menino de 9 ou 10 anos, que tinha só 5 pãozinhos e 2 peixes, ele ofereceu aos discípulos tudo que tinha, tá certo? E o que aconteceu? Jesus pegou essas duas coisas, de pouca coisa que existia, e multiplicou os peixes e pães e conseguiu alimentar 20 mil pessoas, tá? E a similaridade desse filme é que o Philip, tá certo? Ele falou para os médicos quais as probabilidades dela sobreviver. E o médico falou cerca de 1%, tá certo? E o Philip falou, graças a Deus, muito obrigado Deus, porque ele se agarrou a esse 1% e Deus multiplicou os milagres e trouxe a René de volta da paralisação, ela estava cega, endireitou o olho, fez muitos milagres, criou novas células no cérebro e trouxe ela de volta sem sequelas. Foi uma série de milagres, então essa foi a minha impressão do filme em si. Enquanto ela estava no CTI, as crianças ficaram com o pai, porque ele tinha que dormir em casa.
Mas quando ela saiu, as crianças ficaram conosco. E desde o primeiro momento, nós fomos pegar eles na escola para levar para casa quando ouvimos, né? E estamos na sala, né? Todo mundo chocado, né, com uma coisa dessas. E desde o primeiro momento nós falamos e todos concordaram: Deus é bom e Ele pode fazer o milagre. Então as notícias são péssimas, mas nós vamos acreditar em nosso Deus. E todos eles agradecemos a Deus. E isso foi na verdade, foi um marco durante toda essa época, como a gente não acreditou, não que não acreditamos nas notícias péssimas, mas acreditamos mais fortemente no que Deus poderia fazer nesse movimento. E Ele não nos decepcionou, fez. Então, glória a Deus, sabe? Foi tremendo. Bem, amigos, agora no pós-filme, né, nada melhor, né, que conversar com quem viu o filme. Eu sinceramente, eu me emocionei, né? E quero perguntar a você, minha amiga, qual a sua percepção desse filme aí? O que você achou? Muito emocionante, o filme foi maravilhoso, uma expectativa grande que eu tava para assistir, surpreendeu todas as minhas expectativas e emocionante demais, e realmente reaviva a nossa fé. Foi um filme muito emocionante, edificante. Para quem não conhece a religião cristã, vai se emocionar com certeza e vai ter uma percepção diferente sobre a fé. Ative a sua fé, venha, você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Uma história real, de pessoas reais, não é ficção. É um filme que mexe muito com a gente e aquilo que a gente sempre fala, a gente prega sobre fé, sobre viver milagre de Deus. Isso a gente vai ver nesse filme, viver na prática, ver na prática como que Deus pode agir na vida das pessoas. É um filme muito emocionante, né? A gente chora, ri e acontece muitos sentimentos nesse filme e com um final, obviamente, surpreendente do milagre de Deus. Tem um trecho em Apocalipse, né, que ele vai falar que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E como o pastor Ricardo falou, o testemunho ele edifica, sabe? O testemunho ele tem um poder surreal, porque ele é a palavra vivida também. Então, esse testemunho do pastor Philip Murdoch, da esposa Renê, é surpreendente porque, como a gente estava conversando, ele agora vai ter um alcance muito maior do que já teve na época que aconteceu, sabe? Então é muito importante que a igreja como um todo apoie, e por isso que nós também apoiamos, porque a gente percebe exatamente a vivência da palavra, a palavra sendo televisionada agora, no caso do cinema, e as pessoas podendo se sentir tocadas, podendo sentir realmente esse toque. E o filme é como o pastor Ricardo falou, ele é emocionante o tempo inteiro. Ele te traz emoções, ele te traz sensações muito boas e muito vivas. E eu creio muito que o Espírito Santo atua através também dessa ferramenta que é o cinema. O filme ele é muito interessante, muito feliz quando ele retrata uma família que passa por um momento de crise e essa família está firmada em Deus. Qual é o grande lance que acontece no meio dessa história? A família unida. Todos em volta ali da mãe que está em problema, o pai em oração. Apesar de pastor, ele também é pai. Isso demonstra, na verdade, um grande choque de culturas, né? Um filho mais novo, um filho que não entende nada e ele tentando viver como pai, pastor e marido ao mesmo tempo. Por isso que você não pode perder esse filme. Esse filme, numa época que a gente está vivendo de famílias tão desestruturadas, é muito importante que você veja com a sua família e tenha consciência que Deus pode cuidar da sua família também. Hoje eu estou aqui com o meu líder, pastor da minha igreja, Bispo Ronaldo, pastora Márcia, seu filho Samuel, pastor, a sua esposa e o netinho. Segurança. Aqui nesse final de filme, né, no Fé para o Impossível, e que coisa maravilhosa, né? A gente falar desse filme. E, Bispo, queria que o senhor desse as suas considerações sobre esse filme, conta a história do pastor Philip.
Com referência ao filme, eu achei espetacular, porque eu não sou de ver muito filme brasileiro, não. Mas fui surpreendido. Não só todo o personagem, todos os atores, a dinâmica. Eu acho que eles estudaram muito o comportamento da família, porque reproduziram com muita autenticidade. Todo filme é muito emotivo, né? Porque é um sofrimento. Então, eles acabaram conseguindo passar para o público o drama que se viveu. Até porque, na época, nós acompanhamos, oramos bastante, botamos a igreja em oração. O Felipe esteve ministrando lá na igreja e depois... Pastor Felipe é amigo da Igreja Nova Vida 100? Sim, já há bastante tempo, há muitos anos. E nós temos assim, já fizemos alguns casamentos, um casamento juntos, já participamos de alguns eventos internacionais a convite dele. E nós temos assim uma amizade muito gratificante. E ele tem, sempre que convidamos, tem atendido aos nossos convites, a esposa dele também, nos eventos de mulheres, encontros da igreja. Inclusive agora, na celebração do Carnaval, ele vai estar lá ministrando na segunda-feira à noite. Vai ser um prazer. A igreja está se mobilizando para já assistir o filme. Eu creio que esse filme vai marcar. Vai marcar um testemunho forte, vai marcar uma família perseverante e vai marcar para o público brasileiro e deixando também um conteúdo forte. Não é uma história escrita, é uma história vivida. Então é retratar na tela a vida, o drama, que foi um drama que eles viveram. Evidentemente que a tela tenta mostrar um pouco dessa realidade, mas só quem viveu a realidade como ele e a família é que poderão sempre transmitir através de mensagem, de testemunho, como eles fazem. O que o filme tenta passar para o Brasil e o mundo. O filme é uma mensagem muito forte, é uma história muito forte, eu me emocionei, fortaleceu a minha fé e eu percebi assim claramente, né, que realmente o filme traduziu, conseguiu transmitir aquilo que o pastor viveu e todo o drama que eles viveram e no final, esse final feliz com a cura da pastora Renê. Então, meus queridos, venham, participam, não deixe, traga o seu ND, seu grupo pequeno, sua família, valerá a pena. Cara, que alegria, né, no apagar das luzes, encontrar Theo Medon. Pra mim, já falei pra mim ele é o prêmio de ator coadjuvante. Maravilhoso a tua presença. Queria que você desse um apanhado aí sobre esse filme maravilhoso. Uma experiência e tanto, né? É um filme muito intenso, muito emocionante. Foi assim durante as gravações, todo o período de gravações. Foi muito intenso, a gente trabalhou muito. Eu lembro das noites que chegava em casa depois de gravação exausto, de tanta emoção, né, que você emprega na hora da cena. E isso acaba te consumindo e, enfim. Foi uma conexão muito grande que a gente teve enquanto elenco, enquanto equipe, o que eu acredito que possibilitou que a gente pudesse fazer um trabalho desse, né? Que a gente pudesse honrar a história da família Murdoch de verdade. Estou muito feliz. Me emociono toda vez que eu assisto. A segunda vez que eu assisto, eu vou com certeza levar todos os meus amigos para assistir novamente, e de novo. E muito feliz com a recepção tão boa que a gente tem tido, né? Amigos, depois de um filme como esse, ver que são vários ensinamentos que a gente teve aqui hoje. Um dos grandes ensinamentos é o amor de Deus na vida das pessoas. A fé no impossível. Para as pessoas que estão passando realmente por grandes problemas, necessidades, situações impossíveis, Deus pode fazer qualquer coisa. Também vimos nesse filme o amor de Deus em relação ao Pai, interpretado pelo Dan Stubach, que foi maravilhoso, maravilhoso. A relação entre pai e filho, nem toda a família é perfeita, mas Deus, ele realmente toca na família. E ver que toda a família acreditou no processo, no propósito, e ver ao final pastor Felipe e pastora Renê juntos novamente, depois de um trágico acidente, como foi, bem impactante na vida de qualquer um. Convido a todos a assistirem Fé no Impossível. Parabéns a esse grande elenco
o Pra Deus está realmente saiu do estúdio, saiu da pizzaria, saiu da Pizzas e veio para a sala de cinema. Eu espero vocês no próximo programa, todo domingo no pós-culto, Pra Deus, na Pizzas, sempre falando de Jesus. Ouro TV, aonde todas as vozes se encontram. Até o próximo episódio.